Oi pessoal, eu me chamo Rose e sejam bem-vindos ao canal Artes em Crochê by Rose. Hoje eu trago para vocês uma produção de uma encomenda. É uma peça bem grande, ó. Tá aqui dobrado, porque ela ficou bem grande. Eu vou estar pesando aqui com vocês. Ó, ficou pesando, não dá pra ver direito, mas ficou pesando 1,130 kg, tá? 1,130 kg ficou pesando essa aqui. E eu fiz essa pecinha pequena, ó, que eu vou mostrar a vocês, ó, o pezinho. 65 gramas, bem levinho. Uma dica até de brinde, vocês podem estar dando às clientes de vocês, tá? Então, eu vou deixa eu abrir aqui minha peça, pelo menos uma parte, não vai dar pra abrir total, mas eu vou abrir uma parte dela e vou falar o material e as medidas. Pessoal, vejam só que linda que ficou essa peça, ó. Ela é bem comprida, não dá pra me abrir toda aqui, ó, como ela tá dobrada aqui. Ela ficou enorme, ela é uma peça sobre medida, ó. Esse aqui é uma passadeira coração, toda fechada a base. A aula é da Mari Souza, tá? Então, eu vou estar deixando aqui, se eu não me engano, o nome do canal da Mari Souza que tá essa videoaula é o canal Vem Crochetar. Eu vou estar deixando aqui na descrição, são duas aulas separadas. Tem a aula da base e depois tem a aula desse bico aqui. Tá? Então, eu vou estar deixando as duas aulas para vocês. E para facilitar quem for fazer essa peça aqui, né, essa base, eu fiz umas medidas aproximadas com uma quantidade de coração. Por exemplo, que tamanho fica aproximadamente com 3 corações, 4, 5. E eu vou dizer aqui o tamanho que ficou, essa é a quantidade de corações que eu usei. Tá bom? Então, como eu falei, a aula é da Mari Souza. Esse barbante aqui é o verde bandeira da Apollo. E o branco também da Apollo, ó, como vocês podem ver, o bico, ó, tem esse relevo aqui, ó, por toda a última carreira. No branco, é esse relevo aqui, tá bom? No total, nessa passadeira aqui, eu coloquei 11 corações, pra ficar o tamanho que eu desejava. Pra mim ter uma noção do tamanho, né, aproximado que a minha cliente pediu, eu olhei na videoaula e eu vi que aqui, nessa quantidade de carreiras, eu peguei uma peça minha e eu medi qual tamanho ficaria aproximadamente essa quantidade de carreiras aqui. E esse bico tem dos dois lados, então eu somo essa duas quantidades. E fui fazendo os corações até atingir um tamanho que eu vi que colocando essas carreiras aqui aproximadamente daria o tamanho que eu queria. Às vezes não dá exatamente igual, porque às vezes pode passar ou faltar por causa do tamanho do coração, né? Mas esse aqui eu dei sorte e ficou bem bom, assim, passou 2 centímetros só, 1 centímetro, na verdade, 1 centímetro e pouco do tamanho que a minha cliente queria, tá bom? Então, para essa peça aqui foram 11 corações. A base, eu segui exatamente a videoaula da base todinha. Aqui eu não fiz alteração, só fiz alteração nessa parte aqui do bico, né? A partir do branco, né? Na videoaula, ela faz aqui na lateral separação de 2 correntinhas e aqui nessa parte mais curta também. Pessoal, uma dica que eu dou a vocês, dependendo do seu ponto, se você colocar 2 correntinhas nessa parte comprida da passadeira, vai embabadar. Tá bom? Então, uma dica que eu dou. Eu, particularmente, na minha peça, ó, vejam que está retinha, não tem nada embabadando aqui. Eu coloquei uma separação de correntinhas nas duas laterais. E nessa parte mais curta aqui, né, na largura, eu coloquei 2 de separação. Porque se colocar uma, ela repuxa um pouco, tá? Então, lateral, né, a parte comprida, uma correntinha. E a parte mais curtinha, 2 correntinhas. Essa foi a minha alteração, tá? Nessa peça. O restante eu fiz igual, só alterei as correntinhas mesmo. Aqui, ó, esse relevo, como eu mostrei a vocês. Não é difícil, pelo menos pra mim, eu já tenho prática e tranquilidade em trabalhar relevos. Então, para mim foi bem tranquilo. Esse relevo, ele pega nessa correntinha aqui de separação da última carreira branca. Então, é bem tranquilo mesmo
Não tive dificuldade nessa parte. É uma peça mais demorada devido à base, né? Uma base toda fechada. Quando ela tá pequena não cansa muito, mas quando ela começa a ficar grande, começa a ficar uma peça mais pesada e cansa um pouco mais a mão. Não é uma base difícil. Na videoaula ela explica o primeiro coração e pelo primeiro coração a gente vai fazendo todos os outros porque a gente vai vendo a contagem de pontos. É bem tranquilo mesmo, não tive dificuldade, tá? Nessa parte também. Só é um pouco mais demorado quando ela fica grande, né? Começa a cansar um pouquinho a mão, né? Mas não achei uma peça difícil, não é difícil. Ela é uma peça boa de se trabalhar, porque fica só repetição, né? E a gente começa fazendo, já começa a decorar a quantidade de bloquinhos. Quando a gente chega no terceiro, quarto, a gente já tá bem de cor já a sequência do coração, é bem tranquilo. Tá bom? Então, essa peça aqui ficou medindo 1,81 m, quase 1,82 m. Minha cliente pediu 1,80 m, tá? Então, ficou quase 1,82 m por 50 de largura, tá bom? Então, ficou esse tamanho aqui. Eu vou estar dizendo rapidinho para vocês e para facilitar, eu vou deixar na descrição digitado, né? Para ficar mais fácil de vocês acharem quando necessário. Qual tamanho fica aproximadamente de 3 corações até 11, que foi o que eu utilizei, né? Mas vou falar aqui rapidinho. Com 3 corações, ele mede aproximadamente 59 centímetros. Pessoal, lembrando que pode mudar devido à alteração de ponto, né? O meu ponto, ele é médio. Se o seu ponto for largo, vai ficar maior. Com 3 corações, 59 centímetros. Com 4, 74 centímetros. Com 5, 90 centímetros. Com 6, não, peraí. Com 3, 59, deixa eu olhar aqui na minha colinha. Com 4, 74 centímetros. Com 5, 90 centímetros. Com 6, 1,07 m. Com 8, 1,37 m. Com 9, 1,52 m. Com 10, 1,68 m. E com 11, que é esse aqui, aproximadamente 1,82 m. Eu vou estar deixando aqui na descrição, né? Porque eu falei um pouco mais rápido, mas é para facilitar para vocês fazerem uma peça ali. Querem fazer essa passadeira e não sabem quantos corações colocar? Então, para facilitar para vocês, eu vou estar deixando na descrição, né? Essas medidas que eu falei. Porque assim vocês podem ver, né? Não precisa estar assistindo o vídeo toda vez, vocês podem ver e fazer ali se for uma encomenda e a cliente disser aproximadamente o tamanho do tapete que vocês quiserem, você já tem uma base ali, né? Essa medida que eu tô falando já está incluso o bico, tá? Igual a videoaula. Lembrando que pode variar o tamanho se o seu ponto for mais largo ou menor. Meu ponto é médio, ficou esse tamanho, tá bom? Utilizei fios de ordem 6, tá? Não foi o 8. E utilizei a agulha 3,5. Daqui a pouquinho eu vou dizer o valor que eu vendi essa passadeira aqui, né? Que foi encomenda. E essa pecinha aqui é como se fosse um suplá, mas não é um suplá. Eu fiz a base menor, né? Essa base aqui, ela é aquela base padrão dos leques. O tamanho do suplá, a gente faz até ter 9 pontos altos. Eu diminui 2 carreiras para bater certinho o bico. Então, eu fiz até ter 7 carreiras. E depois eu fiz a carreira de ponto tela. Deixa eu vir para cá, porque nem dá para vocês verem, ó. Fiz a carreira de ponto tela com separação de 2 correntinhas e apenas uma carreira de leque com picô. Esse aqui, pessoal, é uma toalhinha que eu tô fazendo para vender na feira. Esse aqui, porém, é o brinde da minha cliente. Ela comprou uma toalhinha recentemente lá na feira, que essa cliente é da feira. Então, ela comprou uma toalhinha, ficou um pouquinho maior, a que eu tava vendendo na feira, e eu optei por diminuir 2 carreiras, tanto para ficar mais fácil de vender num precinho mais em conta, né? Porque essas toalhinhas eu faço com sobras. E aquelas sobrinhas bem pouquinhas, tá? Porque às vezes eu faço, até posso fazer degradê, né? Então, usa bem pouquinho. Então, esse aqui é o brinde da minha cliente. Ela disse que iria mandar eu fazer uma toalhinha para colocar na estante dela. Que ela coloca um arranjinho bem pequenininho em cima. E eu perguntei se ela gostaria que o brinde dela fosse essa toalhinha. Aí ela ficou super feliz. Então, para combinar, eu coloquei um detalhezinho em branco também. Aí, com certeza, ela vai amar, né? Quando ela soube que seria o brinde dela. E foi bem rapidinho, pessoal, para fazer. Eu fiz mais uma, que eu vou mostrar no outro vlog. Vou mostrar esse aqui também no outro vlog, só para dicas, né? E tem mais 2 ou 3 em produção. Mas eu já quero gravar porque eu vou levar para feira o outro, né? E ficou assim, pessoal. E o valor que eu vendi essa passadeira foi no valor de R$180.
Não é uma peça difícil, né? Mas ela é uma peça mais cansativa na produção e na minha precificação eu levo isso em conta, tá? Peças rápidas e práticas é um valor, então quanto mais eu gasto material, quanto mais a peça é demorada ou cansativa, eu aumento um pouquinho mais porque demanda mais tempo da gente, né? Então, eu sempre precifico assim. Não foi difícil, como eu falei, mas é um pouco mais cansativa por causa da... É só fechamento, né? Só carreira fechada. Ficou bem retinha, pessoal, ó. Bem retinha mesmo. Não tem nada embabadando. Eu amei esse bico. Amei, amei, amei. Achei perfeito. E esse foi o videozinho de hoje, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o like e até o próximo vídeo.